marxista, sabe? E a luta de classes. A luta de classes que move o mundo, e não a existência humana. Tem existencialistas, tem de outras escolas filosóficas. Ele é marxista. Como Barrucha, quando não soviético, fugiu como espiões. Tinha um grupo de espiões que espionavam para... Porque eram aqueles ideais de socialismo que a União Soviética havia em 1918, sabe? Socialismo, o mundo vai se abraçar, os povos vão se unir. Então, muitos ingleses ficaram nisso. Mas, independente disso, eu não tenho mente de um estudioso judeu. E ele tem coisas fantásticas aqui. E eu tenho um xerox para vocês, no capítulo 4, a queda do liberalismo, onde vai começar o problema. É de graça. Aqui, tá? Porque não dá para copiar todo mundo. Ó. Espero que vocês vejam que realmente é muito interessante. E fala de uma coisa assim. Vocês vão ficar afirmados que é a ascensão dos partidos fascistas. É muito importante tentar entender na Segunda Guerra Mundial, essa coisa nazista forte, tem que passar necessariamente para saber o que é o fascismo, e que é Benito Mussolini, que são os fascistas da Hungria, que são os fascistas da Romênia. O fascismo, quando surge na Itália, de alguma maneira, ele vai como se fosse uma revolução da direita. A revolução da esquerda era o bolchevismo, era a União Soviética, sabe? Revolução Lenin, correto? Marx Lenin, tá? O fascismo se apresenta como uma revolução do pessoal da direita. Também por coisas populares. Também os fascistas propõem coisas populares. Como ver o filme A Marcha sobre Roma. Tem vários filmes sobre a Marcha sobre Roma. O pessoal incentivava. O fascismo é, de alguma maneira, uma espécie de socialismo, assim, socialismo de direita, correto? Socialismo orgânico, chamado, alguma coisa assim, o Estado orgânico. Então, vocês vão encontrar nesse capítulo que eu estou dando para vocês, quando o liberalismo começa a cair, tá? Começa, vamos dizer assim, cai a escuridão no mundo. A escuridão no mundo começa, né, a cair na Europa principalmente, tá? E aí, vocês vão ficar sabendo no curso, já sabe alguma coisa sobre matemática, sobre lógica, essas coisas todas. Está faltando, pessoal? Está faltando, pessoal? Devolve, depois sobrar, para voltar para os professores. Eu acho que os avisos vão dar. Quem chegou agora, no dia 8 não vai haver aula. 8 de novembro. Agora, dia 1 tem, semana que vem. Dia 1 de outubro tem aula normal, dia 8 não tem, depois para 19 de novembro não vai ter de novo. Você vê não? É 8 de outubro. 19 de novembro. Ok. Então, depois eu também vou dar lista de filosofadores. Pessoal, podemos apagar a luz, fechar a cortina? Vocês vão ver é uma base, não dá para poder continuar. Você tem que saber. Aí, inclusive vai ser mais fácil ler essa capítulo. Boa, obrigado. Quem me enxerga, a luz é lá. Quer vir mais para cá? O ideal seria levantar, mas não dá. Só ficar alguém aí. Você. É só meia hora. Já não se faz mais alunos como antigamente. Está dando aí? Dá para ver? Porque aqui está cheio de piso. Vamos lá. Joga.
Esse negócio você não pode jogar no chão. Ah, não é assim. Ah. Não vai dar. Foi assim. Põe isso na cabeça. Deixa eu só esse. Quer ver? Dá pra ver? Se ninguém reclamou, dá pra ver. Não chega mais pra cá e porque se for colocar lá muito, olha, tem água. Não deixa eu essa música parece um pouco Carmina Burana, lembra Carmina Burana? Vocês conhecem Carmina Burana? Eu vou trazer essa música, por exemplo. É mais ou menos o hino do nazismo. O nazismo é muito Carmina Burana, musicalmente falando. Tem essas coisas, sabe, o tambor, a guerra, chamamento de deuses antigos, pagão, paganista. Carmina Burana é o hino, é o áudio do nazismo. É o áudio do nazismo. Apesar de ter gostado de vários, o áudio nazismo é Carmina Burana. É um clássico. Essas coisas não podem acontecer, essa voluptuosidade, quase um ato sexual de Hitler com as massas. É uma loucura, benedito dos dois lados. Importantíssimo, pessoal, tratado de sair. Você tem que saber isso aí. Isso leva 10 minutos para isso. É básico para vocês entenderem o que é uma crise. Finalmente fácil, porque a Primeira Guerra Mundial. The main protagonist, Germany, is signing a ceasefire. Jubilation amongst the victors, at least among those who had survived this 4-year world war. The result of the slaughter, 20 million souls. Pessoal, 20 milhões de mortos para a Primeira Guerra Mundial é tanto quanto 60 milhões na Segunda Guerra Mundial, tá entendendo? É quase um colapso mundial, é quase um colapso mundial. E muitos historiadores dizem que a Primeira Guerra Mundial é a mãe de todas as guerras. É a que provou para a Segunda, e que agora, hoje, o Irã ameaçou Israel, falou que Israel encheu muito saco, joga bombas para prevenir e está iniciada a Terceira Guerra Mundial. Alô, estamos numa época pisando em ovos aí. Então, é muito importante essa Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha perde, fica de joelhos, é obrigado a assinar um tratado de verdade. E com um alemão ficar de joelhos e assinar que perdeu, entendeu? É mais fácil chegar a outro Messias. Os alemães estão rígidos, aquela rigidez dos alemães, aquela burocracia alemã, aquela amor que eles têm pelo exército, que é comparado a uma floresta, lembra? Eu falei, cada vez que o alemão entra na floresta, ele é tomado com uma alegria. A floresta é, para o alemão, uma coisa inconsciente, é o dado da massa alemã. Os ingleses é o mar, sabe aquele capitão em cima do navio, o símbolo das massas para a Inglaterra é o mar. A Itália é aquela passagem do reinado do rei até hoje, né? A Espanha, o que é? Que faz o espanhol é a arena de touro, sabe a arena de touro? Um deu o outro. Todo espectador viu outro espectador vendo um boi sendo morto. Isso no caso de um toureiro, né? Um touro. Então, os alemães símbolo de massas. Floresta, exército. Floresta, tracinho, exército. É uma coisa só. Então, o tratado de Versalhes bota ele de joelho. Botar alemão de joelho tem consequências. The defeated, despairing, and bitter were hungry because the victors kept their countries under blockade. Paris, 18th of January, 1919. The victors sat down together to decide the destiny of the losing nations. Alemanha, President of the USA, Woodrow Wilson, arrived by ship. His goal was a reasonable peace, the right of people to self-determination. The losers pinned their hopes on him. The English Prime Minister wanted safety from Germany and its allied nations. George Clemenceau, French Prime Minister, wanted damages, reparations. Paris muito estragado. Paris da Primeira Guerra foi totalmente arrasado. Paris.
The Allied nations wanted the war. They were defeated and they had to pay. It works like this. And they paid. How do we say it? Woe to the vanquished. We wanted redemption and we lost it. Meanwhile, in the defeated countries, revolution broke out. In Hungary and in Germany, fights in the streets of Berlin. On the ruins of former monarchies and empires, new states were born. In Berlin, the first free elections were overshadowed by the revolution. Participation in the elections was very high. Women were allowed to vote for the first time. In Germany, the Social Democrats won. The German parliament sat together in Weimar, far away from the hectic center of Berlin. The first president was Friedrich Ebert. One of the conditions of the victors was already fulfilled, and not only in Germany. Most of the defeated nations became democratic states. Their representatives were invited to Versailles. The head of the German delegation was Foreign Minister von Brockdorff-Rantzau. The winners wanted to humiliate the losers. Os vencedores queriam humilhar os perdedores. Correto? Não bastava só assinar que eles perderam. É humilhação. É causar dor para os que vieram contra a gente. Correto? É bom ficar claro. On May 7th, the hour of revenge had arrived for Francis Clemenceau. The victors gave the losers the conditions of peace in writing. A book containing 440 articles. Only written objection was accepted. The German, Brockdorff-Rantzau, recoiled, but kept his composure. The victors demanded 1/7 of the German Empire. To the west, Alsace-Lorraine. To the east, Posen, parts of western Prussia and Silesia, and the Austro-Hungarian monarchy was divided up. Many new states were born. In many cases, they stressed their claims with outpost troops. This was on top of reparations, money, weapons, and payments in commodities. The conditions were too moderate in terms of money, or compared to what Bismarck asked for in 1871 for the French. Versailles' fatal topic was the question of guilt. This infected Versailles, and this sickness saw the Weimar Republic to the new states of the monarchy too. The agreement declared that only Germany was responsible for the war. There were protests against this. The Germans were being blamed for World War I. I remember our history teachers said in school, now comes Versailles. We heard the conditions. Now we are the older generation. But you and your children will have to struggle because of this. Dann habt ihr bis euren Tod und darüber hinaus verwundet war. Who signs the peace treaty? The opinion of the German representatives differed. According to Chancellor Scheidemann, the hand that signs this contract shall wither and fall off. The German Republic faced a big challenge. The right wing wanted war. Marshal Foch was waiting for this. The highest-ranked French soldier could not wait to occupy Germany. What could we do? The war could go on. They would still occupy us. We had lost the war, and we had to pay for it. 28th of June, 1919. On the day of signing, the representatives of the 32 winning nations appeared, most of them without any role. Clemenceau could put his will across. The Americans accepted the result. Only the dream of Wilson comes through. Allied nations. The palace of the Sun King, where they proclaimed the German Empire. Only others would decide about the fate of the defeated. Dictated peace. Ó, pessoal, aquele conceito de paz ditada é a paz que os alemães não queriam, por isso que é ditada. Então, Hitler, cada vez que se refere a isso,
consegue adeptos para o Partido Nacional Socialista dele, que é o... Ele fala nesse ditame da paz. Ditame da paz. Não, é uma coisa que é dita, ditame, é uma coisa imposta, entendeu? Não tem alemão. O que você quer, o que você não quer. Ou você aceita, senão nós vamos invadir a Polônia. E mostrou o Marechal Foch, francês, louco, sabe? Que continuar pegando e invadir a Alemanha. Destruir a Alemanha, como se a Alemanha tiver destruir um país. Então, quando fala a paz ditada, é o ditame da paz. Se os alemães tiverem que engolir isso aí. Alô, alô? Eles não estão acostumados ao tempo. Only for the act of signing were the defeated nations allowed to enter the mirror room. The hour of triumph. Victorious poses in front of the camera. With the treaty signed by the losers, but never accepted by them. Foi forçado, mas nunca foi assim. As a matter of fact, it already started on the day of signing the elimination of the strict conditions. The politicians of the Weimar Republic worked a lot on achieving moderation, and in the end, to make the agreement irrelevant. Still have to fulfill serious conditions. But it turned out only years later that the restriction caused less damage to the economies than expected. But the feeling of indignity was heavy. Versailles opened the gates to the next war. Versalhes abriu os portões para a próxima guerra. Alô? Germany wouldn't keep the terms of the treaty for long. On some fine day, this would have to come to a bad end. Hitler was to use the Versailles Treaty as the explosive substance with which to destroy Europe. The time of suppression and exploitation had come. The participants in November 1918 stirred up and controlled everything and were responsible for absolutely everything. The winners in Versailles celebrated peace, not knowing how quickly it would fade. Já vamos ver, acende a luz um pouquinho. O pessoal que chegou agora, tem apostilas aqui para pegar. E aí para frente. Tem mais, ó. Isso é nesse livro, é Cosmo Aéreo, ela já leu, obrigado. É isso.
texto daquele do Google, Elias Canetti, ele fala, eu falo dos símbolos das massas. Floresta, exércitos alemães, os ingleses, o capitão, então, a massa, ele chama a massa do poder, do Elias Canetti. Ele é prêmio Nobel de literatura com ficção, mas ele tem um tratado. Por favor, aqui, ó. Então ele escreveu sobre Alemanha de Versailles, que a gente acabou de ver, e que é uma paz ditada. Isso eu falei para você. Então ele escreve o seguinte, pessoal, 2 minutos de atenção, é isso. A fim de tornar tão claro como possível a delimitação dos conceitos aqui por fora, como dizer algumas palavras da agricultura de massa da Alemanha, ele vai falando assim que os símbolos da massa da nação alemã, conforme Israel, o exército, franciscanos, enfim. Aí ele fala assim, burgueses, camponeses, trabalhadores, eruditos, católicos, protestantes, todos os alemães, enfim, todos tinham no exército os símbolos da nação. As raízes mais profundas desses símbolos sua origem na floresta, como já elucidadas anteriormente, fala da floresta. A floresta e o exército encontram-se intimamente vinculados para o alemão, podendo caracterizar tanto um quanto o outro como símbolo de massa da nação. Nesse aspecto, ambos constituem uma única e mesma coisa. Fala alguma coisa também dos alemães, aqui fala assim, vai falando da harmonia da floresta. A floresta que eles têm não é uma floresta separada na floresta tropical, é uma floresta com árvores retas, retilíneas, sabe, tudo fazendo paralelo, que nem exército. Então isso do ponto de vista antropológico, do ponto de vista, sabe, lá embaixo a gente pode, né, por isso a gente entrar nos contos alemães para crianças, João e Maria, sei lá, e vai ver tudo floresta. Abandona as crianças da floresta e tchau, sabe? Aquelas coisas de floresta, né, no sentido assim, mais inconsciente. Isso a gente é criança, floresta, né, aquela coisa de floresta. Tá? Então o alemão tem um certo, ele se move bem nisso daí. E, enfim, pessoal, a coisa do Versailles deixa eu falar aqui. Hitler valeu-se com uma infalibilidade sem igual da expressão o chame de Versailles. A eficácia desse slogan já foi motivo de espanto. Sua repetição não lhe prejudicou em nada o efeito. Esse, pelo contrário, aumentou com o passar dos anos. Por meio dele, o que Hitler transmitiu suas massas ouvintes? Para o alemão, a palavra Versailles, para o alemão, a palavra Versailles significava não tanto a derrota, que eles nunca reconheceram antecipadamente, eles queriam continuar lutando. Mas antes da proibição do exército, a proibição de uma prática determinada e sacrossanta, sem a qual era difícil conceber a vida. O alemão, se não tiver exército, é difícil conceber a vida. Correto? A coisa vai bem por aí. A proibição do exército foi como a proibição de uma religião, que nem proibição de religião. A partir do momento não pode mais se dedicar à religião. A fé dos pais fora proibida. Restabelecer o dever sagrado de cada um. Isso que Hitler consegue, sabe? Consegue fazer um povo tão instruído, tão assim, com coisas tão boas de literatura, de música, ele consegue botar mais ou menos no inconsciente que aquilo que aconteceu em Versailles vai ser cada alemão vai ter que estar derrotando e se vai ter que ser contra esse nessa ferida revestia a palavra Versailles. A cada vez que era empregada, ele mantinha viva, Hitler fazia questão de manter a palavra Versailles viva, a cada vez que era empregada, manter esse negócio que ele seguia sangrando e não cicatrizava jamais, correto? Então, é muito importante, se vocês quiserem pesquisar mais sobre Versailles, pode, mas para os alemães, essa coisa, especialmente para o alemão, é uma coisa assim, em cima disso tudo, é que vai criando um caldo, né? Um caldo, e alguém tem que pagar esse pato. Alguém vai ter que pagar esse pato, pode ser franceses, pode ser os vencedores, os americanos, mas são os judeus que vão ter que pagar o pato. Porque são os judeus que estão lá fazendo isso. O Tratado de Versailles é uma coisa judaica, não é judaica, mas eles falavam, sabe? É uma coisa judaica, são os judeus que bolaram o lobby judeu criou o Tratado de Versailles, não é?
Então é nisso que vai, sabe, começar a crescer, começa dentro da, apesar de ser república de Weimar, né, uma república democrática, eleita, tal, não sei o quê, o pessoal que voltou da Primeira Guerra Mundial não se conforma. Pô, cara, eu lutei lá, os generais, os governantes chegarem a entregar, assinar de mão beijada, Tratado de Versalhes. Então aí começa, e aí vocês vão ver na queda do liberalismo, para poder para vocês, a ascensão dos partidos fascistas, correto? O fascismo começa a crescer, mas o fascismo não seria nada no mundo se Hitler não tivesse ganhado as eleições em 1930, 33, o partido dele, se não ganhasse as eleições, os fascistas iam, sabe, eles eram expoentes, grandes expoentes, não sei o quê. Vale a pena também, quando eu falo assim, vários setores da Alemanha que sabe, se rendeu a Hitler, um deles, Heidegger, ouviram falar do filósofo Heidegger? Era um filósofo que dava aula em Heidelberg, e uma das alunas dele, quem era? Hannah Arendt, que se tornaram amantes depois. Hannah Arendt judia, e ele simpático ao movimento nazista. Quer dizer, professor, sabe, simpático ao nazismo, uma aluna brilhante, Hannah Arendt, que também escreve origens do totalitarismo, origens do nazismo, origens das revoluções pós-marxistas, né? Então, eles se tornaram amantes, e então foi um caso que, de alguma maneira, balançou isso aí. Pô, muitas perguntas se fizeram, por quê? Como para a judia, pode, tal, não sei o quê. Mas eles não eram, assim, ou judeu, ou alemão, de estado de, está entendendo? Pegaram professores e alunos e tal. Mas ele mostrava simpatias dele, e depois a gente vai falar isso mais para frente, de vários intelectuais alemães, de vários artistas, sabe, aproveitaram, por exemplo, todo esse saque judeu que roubar quadros, que roubar arte, sabe, arte. Encher museus e museus e museus, falando como se fosse propriedade da Alemanha. Na verdade não era propriedade da Alemanha. Os generais nazistas, os gangues nazistas pegavam e levavam para casa. Até hoje existe esse negócio, onde estão os cartas novas de arte. Mas isso aí a gente vai mais para frente, vai falar disso aí. Arte, cinema, os cineastas fantásticos que a Alemanha tinha, e que todos imigraram para os Estados Unidos, de alguma maneira, todos caíram fora. Mesmo o ministro da propaganda, Joseph Goebbels, chamado Dr. Joseph Goebbels, convidando os cineastas, por favor, fiquem aqui, vocês vão receber os melhores. Alguns eram judeus, alguns desses cineastas, Billy Wilder, tem outros, oferecia para eles, nós sabemos que você é judeu, mas você vai ter. O cara acabou amanhã à noite, pegou o trem à noite e ia embora e se arrancava de lá. Enfim, dentro do contexto de Versailles, pessoal, aquele contexto, aqueles anos e tal, acontece isso. Olha, pessoal, vamos lá. Alguma coisa já sabe do nacionalismo, mas, por favor, agora estava um caos. Hoje também, pessoal. Large parts of France and Germany were completely destroyed, including France's major source of coal and much of its farmland. The total war, which had consumed so many lives, had also consumed the combatants' thirst for war. When the Kaiser's army began marching home, the civilian population was stunned by the armistice. As the guns fell silent and the Kaiser began his exile in Holland, the once proud German fleet was all but forgotten. Discipline vanished. Red banners were raised over the fleet, and officers were murdered. The system of reparations set up in Versailles resulted in runaway inflation in Germany. From the end of the war, the mark lost ground against the dollar. In November 1918, the mark was worth 25 cents. By 1922, the mark was worth 25% of a penny. Ok, pessoal, só um detalhe, há uma iconografia da guerra, alguém com um carrinho cheio de notas, marcos alemães, indo comprar um pedaço de pão. A inflação, né, a inflação alemã que surgiu depois da guerra. Então, muitos economistas no mundo todo, mestres, professores, gente radicalmente economista, estudam a hiperinflação alemã como um clássico dentro da história da economia, correto? Quando vocês
vem economista, ele vem Globo News, falando sobre economia, inflação, quando fala a palavra inflação, tudo que é economista estudaram o que aconteceu com a hiperinflação alemã. Atenção, todos os países do mundo tremem de medo com a inflação. A inflação corrói o dinheiro, corrói. Então, é um exemplo de um lugar muito grande, é um alemão, não me lembro bem, com carrinho, sabe esse carrinho de carregar cimento, lotado de grana, maço, para comprar um pedaço de pão. Correto? É um símbolo assim que ficou na história da economia mundial. Isso os economistas sabem, os economistas abraçam essa coisa da inflação e estudam ela profundamente. Estou falando, quem tiver queda aí para, né, pode estudar a inflação alemã em livros de economia, se é que vão dizer alguma coisa, mas, né? The Germans formed a democratic government in the city of Weimar, called the Weimar Republic. Depois ele vai In the eyes of many, the new German governing body. It was imposed upon the German people by the Allied governments, and many saw its elected officials as traitors. Germany plunged into social and economic chaos. Demoralized, disaffected veterans of the army were outraged. Socialists, communists, nationalists, and imperialists all fought each other in nightly, bloody battles on city streets all across the country. The German people sought a solution or a savior or something to give them hope that their country had a future. Many radical political parties proliferated everywhere. Everyone in Germany. Partidos radicais e fascistas. One person who wanted change was a corporal in the German army, a decorated war hero who was recovering from injuries sustained in the last days of World War I. Upon his release from a Munich military hospital, Adolf Hitler vowed to restore Germany to its rightful glory and to avenge its honor. Perhaps it was time for his personal political ideologies to be put to use somehow. In the winter of 1919, Lance Corporal Hitler was assigned by the Army as a field operative for the secret police. He was ordered to spy on a small radical political party based in Munich called the German Workers' Party. Founded by Anton Drexler, this group consisted of only 40 members. They shared a bitter opposition to the Treaty of Versailles, a common hatred of communists and Jews, and a belief of the superiority of Germans as part of the Aryan master race. Further, they believed that the Weimar Republic was out of touch with the lower and middle classes and was simply not able to restore their country. Radical change was necessary. It was an ideology and a movement which Hitler believed in. He soon quit the army and joined them as a figurehead and public speaker. Over the next year, Hitler spoke at public gatherings many times on behalf of the party, commonly repeating similar messages. Anger towards the Treaty of Versailles, blame for the country's problems on the greed of both the Allied governments and the Jews. Larger audiences began to gather when Hitler spoke, and because of his persuasive speaking skills, the German Workers' Party soon grew to over 3,000 members. Pessoal, só detalhe. Ele foi, o governo mandou ele como um agente secreto para policiar o Partido dos Trabalhadores. Correto? Então, o que ele fez? Ele se aliou, foi aí. Aí começa muito bem a fala, dizendo que no começo do ano, como deve ser, tinha 40 membros. 40 membros num partido que não tem uma ideologia. Ideologia é filho da universidade, ódio aos comunistas, ódio aos judeus. Essa é a ideologia. Mesmo depois que Hitler é preso, ele escreve Mein Kampf, correto? Minha luta, bom combate, mesmo lá que você for instruir o livro, não tem nada lá. Não tem nada, não é um ideólogo, essa coisa. Então eu sempre mandava, como um cabo desse, cabo isso, né? Tão fraco assim, ideologicamente. Ele como se fala, é apoiado por gente como Heidegger, sabe? Como gente intelectual, como artista, sabe? Como é que pode entrar na cabeça de um cara que tem uma ideologia muito fraca dessa? A gente não sei tão longe. Se a gente chegar aqui no Brasil e começar a ver como certas ideologias entram na cabeça de certas pessoas, você vai falar, como é que pode, né, o cabeça? Todo mundo está vendo
azul, sabe que nem aquele menininho, tá falando, o rei tá nu, né? Ele tá denunciando, o rei tá nu, e todo mundo, o menininho falou que o rei tá nu. O rei tava nu o tempo todo, só que ninguém queria ver. Só que aparece uma criança pequenininha e fala, o rei tá nu, tá entendendo? Desmonta. Então, quando, em nome de soberania, em nome de ideologia, quando começa a aparecer coisas assim, desconfiem, pessoal, porque, né, de alguma maneira o rei está sempre nu, né, pessoal? Vamos lá. Soon changed its insignia to the swastika. Essa suástica vem da Índia, correto? Suástica é um conceito hindu, tá? Quando teve muita aproximação da Europa com a Índia, descobriu uma nova Índia, uma redescoberta da Índia, né? As coisas indo-europeias, então se pega esse negócio. Pecado para a direita, ó, símbolo para pecado para a direita, significa deusa da maldade. Quando o símbolo é pecado para a esquerda, na verdade é uma cruz, pessoal. É uma cruz, né? Vocês vão ver, né? É uma cruz. A base, correto? Os outros vão quebrar. Então, isso vem da Índia incorporado. Symbol of the Aryan race. Jesus não tinha pensado nisso. It changed its name to the National Socialist German Workers' Party, commonly referred to as the Nazi Party. É um símbolo que tem muita força. It left became the Nazi Party's chairman and would introduce the element of fear. Within a few months, Hitler organized a party militia called the Sturm of Thailand, brown-shirted stormtroopers who used violence to intimidate any competitors. Hitler's refined and specific goals of the party by that time were simple: to rebuild Germany as the mighty empire it deserved to be, to expand Germany's borders, to punish the Allied governments, and to wage a war against Essa sequência. This general maxim would only become more extreme. But not all of Hitler's ideas were original. In Italy, the National Fascist Party was a year or two ahead of the Nazis. Hitler admired the success of Benito Mussolini. Só um detalhe aí, Mussolini já existia 2 anos antes e era um espião, esses atores espiônicos. Então. Hitler pega muito do gestual dele em cima de Mussolini. Mussolini realmente era o rei do espiônico. Dá uma olhada nisso que vocês vão ver pela frente, agora começa a ver o gestual. Olha o gestual dele. Né? Assim, esse italiano que saiu agora do poder, Berlusconi, é uma espécie de Mussolini. E também é o pessoal que levanta o queixo e fala assim, entendeu? Já na interlocução já está possível ali. Você vai falar com alguém que faz assim, pois não, está entendendo? Então é muito importante a expressão corporal desses atores políticos. É muito importante. Dá uma He olhada. liked Mussolini's use of the Roman salute as a galvanizing E ele gesture gostou dessa coisa. and gave it to the Nazis. But it was Mussolini's rise to power by force which inspired Hitler the most. Mussolini was about to conquer Italy, and Hitler was poised to do the same in Germany. Continuando. Tá chegando. 300,000 Russians ready for a struggle. Milícias nas ruas batendo nos primeiros milícias. 300 mil There pessoas. were only 30,000 of them. On October 29, 1922, Benito Mussolini became the unfettered ruler of Italy. He had aggressive followers. These hot-headed youngsters scared people. They held their backs, always ready to strike. 1, 2, and they struck. The state was in crisis. The city could be occupied by the fascists without any resistance. The king counted on an alliance with the Black Shirts and handed over the right of government to their leader, Mussolini. Parliament granted him absolute power. Olha a expressão corporal. É grandíssimo. He was a great actor, without ideas, with very little culture, but one who knew very well how to hurt people. He knew how to manipulate people. As he stepped up to the podium, he already knew what the crowd wanted to hear. He held a dialogue with his audience, and he made a hit. He reached out for power, and there was someone who wanted to follow him. The man from Austria dreamt of marching to Berlin. Hitler hat angeregt, His example left a deep impression on Hitler, and in 1923 he tried a similar takeover of Germany. Mussolini, a man who shut out all doubt,
was idolized by Hitler. And poor people. As a demagogue, Olha a cara do pessoal. as a populist, Comunista do Olha, massa. as a dictator. Olha o visual. Olha o visual. On the 23rd of September, Hitler hired a photographer. A revolt needed publicity. Power needed poses. Tá vendo, pessoal? Isso é arte dramática. Isso é teatro. Isso é cinema. Correto? E é roubado para a política. Correto? Quem faz assim é um ator. É um ator. E as massas realmente são os espectadores ideais de um tipo de, né? Um tipo de ator. Dá uma olhada nisso. Tá vendo? 8th of November, Berger Braukeller. Prominent leaders of Munich were invited by the Bavarian government. Não gosto de Estado que você quer dar na Alemanha. Vai preso. Among Não quero ir the pra guests cá. were many in favor of Hitler. The instigator deployed his troops and distributed weapons. At 8:30 p.m., Hitler swooped into the gathering with his followers. To grasp their attention, he shot a bullet into the ceiling. A friend of my father, a military counselor, was standing next to me, repeating, "It's a comedy. It's a comedy." This was not a comedy. It was a revolution. Adolf Hitler, the Lance Corporal in 1919, politically, in spite of the legends, is homeless. The participants of November 1918 instigated everything. Everything is their fault, and they are responsible for that. Right-wing free troops beat down the Red Revolution in Munich, too. They called it cleaning up. Finally, even Hitler knew where he belonged. He gained popularity in the beer killers of Munich with atrocious campaigns against the Jewish community and the leftists. He was a wild mix of fear and hate. I heard it in 1920 when Hitler published his program at the congregation in Hofbrauhaus, and it made an extremely bad impression on me. I said to one of my friends who was with me at the gathering, "This person should never be allowed to have political power." In 1923, the first trial of Hitler's political power, Erich Ludendorff, a general from World War I, was the leader of the right wing. Hitler was the ideal assistant to realize his plans. And then the year 1923 came, when we first tried to come into power in our country. The monarchists and the Nazis agreed on one day the government in Berlin had to leave, but they did not trust each other. Hitler was afraid of the Bavarian government. He had to take action. Only a few of his henchmen were informed of his plans. Berger Braukeller, the evening of the 8th of November. Hitler overran the gathering. He changed the Bavarian government. He claimed to occupy Berlin. He forced a leading Bavarian politician to support his takeover. Gustav von Kahr had no choice. An agreement of illusion. The atmosphere of the room was more shocked than enthusiastic. Our people simply did not know how to handle the situation. They wanted to defeat the system. First window broke. The rapidly printed posters announced the government change. They tried to cover the chaos. The disaster was well prepared. Everything changed during one night. Von Kahr declared his case against the coup participants.
Berlin was declared to be in a state of emergency. The next morning, nobody knew who was leading the city. Thousands of people were gathered to listen to the new governors in power. One of them would be the flag keeper, behind the barbed wire barricades, Heinrich Himmler. Leftists and the Jewish were kept in protective order. Só um detalhe, guardar esse nome, Heinrich Himmler, é um dos 5 Luísa, correto? É um dos 5. E é de uma maldade, assim, cruel, a gente vai falar dele mais tarde, Himmler, tá bom, né? I've always stood for this approach. Then, of course, I went to the Ruhrau cellar and saw people standing there wearing armbands with swastika and holding guns in their hands. They were in civilian clothes, but most of them already in groups. The SA armed with their guns in their hands. A procession through the whole city, with Hitler and Ludendorff at the front. 2,000 men marched to the Bavarian Defense Ministry, where over 100 state police officers engaged them. As soon as the gunfight started, his bodyguard, Ulrich Graf, stood in front of Hitler, and after being hit by numerous shots, he dropped, pulling down Hitler as well. Hitler mit sich zu Boden. 4 policemen and 14 people participating in the coup were killed. Hitler got off with a minor injury and fled to a villa at Lake Stoffel, owned by the family of his patron, Ernst Hansenko. The police caught him within 2 days. He said that everything was lost already. Nothing made sense, and then he made scenes flailing with gum in his hand, and said that he would commit suicide. But my mother's reaction was really fast, and she took away his gun and said, Mr. Hitler, you cannot do this. You have to think about your fellow soldiers. The accusation was capital treason. It looked like a burlesque. The court was well disposed to Hitler, and he escaped lightly. The accused saw the opportunity, so he mobilized everything and removed Ludendorff from his leadership position. 5 years in Landsberg prison. It was enough time to work out a new plan. He dictated his political satire to Rudolf Hess. Its title was My Struggle, or in German, Mein Kampf. After 9 months, Hitler was released. He was an old offender. If the court had not been insane enough to release him, then he would have had to be in prison until at least 1929 or 30, and then it would have made no difference. His next attempt to come into power would succeed. After all of this, Hitler celebrated this shameful event as a victory. Isso que eu falo do grande teatro. Pode acender a luz aí, pessoal? Quem quiser mais detalhes, isso aí dá para comprar, isso aí é da BBC. Comprei 3 DVDs, esse está sendo exibido mais 2. Tem realmente a história total da Segunda Guerra Mundial, de Hitler, dos judeus, campos de concentração, tudo. Hitler e os nazistas, poucos filmes, dá para entrar na internet também, se quiser. E acho que nessa cultura, de agricultura, ou Senac, Hitler e os nazistas, correto? Realmente é pedagógico, correto? Quem não sabe nada disso aí. Pessoal que chegou atrasado, eu tenho mais 2 apostilas que eu deixei de entregar semana passada. Vamos fazer um intervalo agora, são 10 para 5 para 4, intervalo de 10 minutos, 10 minutos. Quem não pegou essa apostila, pega agora, tá? E no começo, depois do intervalo, eu falo alguma coisa que eu falei no começo da outra aula. Vamos pensar.